Vamos ver agora como aplicar um filtro de suavização em uma imagem. Eu já iniciei um notebook aqui, em que a gente vai colocar o código. Nesse notebook, eu copiei e colei aqui a função de correlação que a gente acabou de fazer e a função de convolução também. São exatamente as mesmas funções. Eu só copiei e colei para simplificar aqui o aprendizado do tema. Mas o correto seria pegar aquelas funções que a gente escreveu, salvar elas no arquivo .py e importar elas aqui, né? Mas para simplificar, a gente simplesmente vai copiar e colar as mesmas funções aqui. E eu também nesse notebook, eu já importei a biblioteca NumPy e Matplotlib. Então, tendo a função de correlação e convolução definida, eu vou criar uma nova célula aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler a imagem do disco. No caso, eu vou usar a imagem do cameraman.tif, então ela está na mesma pasta que o meu código, né? E também é interessante nomear o nosso notebook aqui. Então, por exemplo, filtros de suavização. Então, eu li a minha imagem aqui e a gente pode dar uma olhada na imagem para depois comparar, né? IMShow, cmap igual a gray. A imagem ela está um pouco pequena e como a gente vai comparar algumas sutilezas que ocorrem na suavização, então vamos pegar uma imagem um pouco maior aqui. Então, nós estamos mostrando a imagem desse tamanho aqui, e essa é a imagem original. Aí vamos primeiro suavizar essa imagem usando um filtro de média simples. Então, vamos definir aqui primeiro o tamanho do filtro. Digamos que nós vamos usar então um filtro de tamanho 5x5. E aí nós vamos definir o filtro usando a função full do NumPy. Então nós vamos definir um filtro que tem 5 linhas, 5 colunas. E qual o valor? O valor desse filtro vai ser 1 sobre o número de linhas e colunas ao quadrado. Ok? Então, S linhas, S colunas. E 1 sobre o número de linhas e colunas ao quadrado, que é o número de elementos. Então, isso aqui vai ser esse filtro W. Sempre lembrando, a soma dos elementos do filtro W tem que ser 1. Então, se eu der o np.sum de W aqui, eu tenho o valor 1. Então, realmente está certo. Isso aqui é um filtro de média. A soma dos valores está sendo 1. Para aplicar esse filtro na nossa imagem, nós podemos usar a função de convolução. Eu vou definir aqui uma imagem suavizada, é igual a convolução da minha imagem com o meu filtro. E aí nós podemos mostrar a imagem aqui, a imagem resultado, né? Usando o mapa de cores Gray. Aí é bom também copiar aqui o tamanho da figura. E aí nós temos uma imagem que nitidamente é bem mais borrada, né? Então essa aqui é a imagem original. Nitidamente nós temos uma imagem bem mais borrada do que a original. E aqui nós temos também dá para observar o efeito de borda, né? Nas bordas da imagem, por padrão, nós assumimos que fora da imagem era zero. E como essa imagem tem valores claros aqui, né, altos, próximo da borda, essa extrapolação dos valores da borda acabaram gerando uma bordinha escura aqui. Mas aí nós temos então os valores da imagem borrados. Mesmo com filtro 5x5, né? Se nós diminuirmos o tamanho do filtro aqui, um filtro só 3x3, então vendo o filtro aqui, né, ele 3x3, 0.1, se eu aplicar na imagem, ela fica um pouquinho borrada, mas não muito. Conforme eu aumento o filtro, por exemplo, um filtro 7x7, eu tenho uma imagem ainda mais borrada, mais suavizada, né? Ou seja, os valores, as diferenças de intensidade na imagem são mais suaves. E nós conseguimos perceber essa suavização especialmente em bordas bem nítidas, né?
Então, por exemplo, nessa região aqui da borda entre o céu e o fotógrafo, que era um contraste bem alto, né, entre preto e branco, nós temos uma coisa muito mais suave, uma variação bem mais suave. E esse é o filtro de média simples. Agora nós vamos aplicar o filtro de média gaussiano. O filtro de média gaussiana, como nós vimos, ele é baseado na função gaussiana. E para criar esse filtro, nós precisamos amostrar a função gaussiana. Para lembrar aqui, a função gaussiana é dada por esses valores aqui. O y de x é igual a uma constante de normalização vezes a exponencial de x menos a média ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Nós vamos assumir que o sigma, que o mi, isso aqui é a letra grega mi, vamos assumir que ele é zero, ou seja, o zero da minha função gaussiana está no centro do meu filtro. Isso simplifica bastante as coisas. Primeiro vamos visualizar essa função gaussiana. Então vamos definir um sigma qualquer, sigma igual a 3, e nós vamos definir o eixo x aqui. O eixo x, vamos dizer que ele vai de menos 5 vezes sigma até 5 vezes sigma. E vamos usar bastante ponto para ter uma função bem definida, 1000 pontos. Então lembrando, isso aqui vai criar um array que começa em menos 5 vezes sigma, vai até 5 vezes sigma e possui 1000 pontos. E aí vamos definir o y, que é np.exp de menos x ao quadrado, pegando só a parte da exponencial e esquecendo a constante por enquanto, né? Exponencial de menos x ao quadrado dividido por o quê? Por 2 vezes sigma ao quadrado. Essa é a parte da exponencial. E aí nós podemos também falar que y é igual a y dividido pela normalização ali, que é o sigma vezes raiz quadrada. O NumPy tem uma função para calcular a raiz quadrada de 2 vezes np.π. Então esse é o nosso y. E aí nós podemos plotar o x em função do y. Então, gerando esse eixo x e gerando os valores y, normalizando esses valores, plotando, nós temos exatamente a nossa função gaussiana. E aí dá para ver que o sigma aqui, que é igual a 3, é mais ou menos onde nós temos a metade da altura da gaussiana aqui. Se eu diminuir o sigma, nós temos uma função que parece que ela tem o mesmo tamanho, mas isso é por causa do eixo, né? Então, vamos ver aqui, para o sigma igual a 3, dá para ver que essa função ela vai aqui de menos 10, é quando praticamente ela foi para 0, até 10. É o intervalo dela. Se eu ponho o sigma igual a 1, dá para ver que a função cai aqui mais ou menos no menos 3 até 3. É que como o Matplotlib redimensionou o nosso gráfico, então ele parece que está bem maior. Para verificar isso, nós podemos, por exemplo, definir o limite do eixo x como sendo de menos 15 até 15, que é mais ou menos o que estava ali no sigma igual a 3. Então, definindo esse limite, nós temos realmente uma gaussiana bem mais espremida, comparado com o sigma igual a 3, por exemplo. Certo? Da mesma forma, se nós pudermos um sigma maior, a gaussiana começa a abrir mais. Então, sigma igual a 10, ela fica bem mais aberta. Então, é interessante tomar cuidado com esse tipo de coisa, do Matplotlib redimensionar automaticamente os eixos. Então, muitas vezes é útil a gente realmente setar, não, eu quero os eixos desse tamanho. Porque senão, se eu tivesse comentado aqui, por exemplo, nós teríamos novamente uma função gaussiana como se tivesse o sigma igual a 3. Só que, na verdade, o eixo x aqui, ele está com uma dimensão diferente. Ele está indo de menos 40 até 40. Né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Quando for plotar uma função que está variando os limites, né, dos valores da função. Bom, e aí isso é a nossa função gaussiana. E como que nós criamos um filtro contendo esses valores da função gaussiana? Então nós vamos definir aqui uma funçãozinha Gaussian Filter 1D, que tudo que ela vai receber é o tamanho do filtro. Nessa função nós poderíamos receber o sigma ou o tamanho do filtro.
Lembra daquela regra que a gente viu? Que é útil usar um tamanho de filtro que é 6 vezes o sigma da gaussiana? Então, nós vamos usar isso aqui. Ou seja, dado o tamanho do filtro, nós conseguimos calcular qual que é o sigma. Então, como nós vimos lá, uma regra geral, o tamanho do filtro é 6 vezes o sigma da gaussiana, para conseguir amostrar de forma razoável essa gaussiana. Então, se nós temos como entrada o tamanho do filtro, nós conseguimos calcular o sigma, que é o tamanho do filtro sobre 6. Isso é importante lembrar, porque algumas bibliotecas elas usam como parâmetro o sigma da gaussiana que você quer criar, ou que você quer usar para suavizar a sua imagem, e outras bibliotecas usam o tamanho do filtro como sendo parâmetro. Então isso varia de uma biblioteca para outra. Por isso é interessante realmente saber dessa regrinha que pode ser usada. E aí nós vamos então criar o eixo x. Ele vai de menos 3 vezes sigma até 3 vezes sigma, que é o intervalo que foi definido. E aí nós teremos um número de pontos dado pelo tamanho do filtro. Então nós temos um intervalo de 6 vezes sigma para os nossos valores e um filtro de tamanho, filter size. E aí o y é usar a função gaussiana, é menos x elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes sigma elevado ao quadrado. Lembrando aqui, nós poderíamos usar uma estrutura for, né? Inicializando o y em 0 e aí varrendo para cada valor de x, calculando o y, mas com o NumPy isso fica bem mais fácil. O NumPy vai aplicar a função exponencial em cada valor de x, vai também elevar cada valor ao quadrado, dividir por 2 vezes sigma e assim por diante. E aqui nós poderíamos ter colocado aquela constante de normalização para normalizar, fazer com que a soma do filtro fosse 1. Mas em geral é muito mais fácil nós fazermos isso, pegar o y e dividir pela soma de y. E inclusive é mais preciso em geral, porque por causa da amostragem que nós fizemos na função, ou seja, isso aqui não é a função inteira, é só alguns pontos amostrados na gaussiana. Por causa dessa amostragem pode acontecer de, na verdade, a soma do y, mesmo se nós colocarmos a constante de normalização aqui, essa soma não ser 1. Então, de qualquer forma, é útil nós dividirmos a soma do y, ou melhor, dividirmos cada valor de y pela soma dele, para garantir que se a gente tentar tirar a soma desse valor aqui y resultante, ela sempre vai ser 1. E aqui nós retornamos então o filtro gaussiano. E só como exemplo, nós podemos aqui criar um filtro gaussiano de, por exemplo, tamanho 5 e imprimir esse filtro. Então ele vai ser uma coisa desse tipo. Ele vai ter um valor maior no centro e um valor um pouco menor na esquerda e na direita e um valor ainda menor nos limites aqui. Ou seja, ele decai de acordo com uma gaussiana. Vamos aplicar então esse filtro de suavização em um sinal de exemplo. Então eu vou criar um sinal aqui, np.array, e vou usar um sinal impulso também inicialmente, só para ver qual o efeito do filtro gaussiano em um sinal impulso. Então são só zeros e um valor 1 aqui. Lembrando que como nossa função de correlação e convolução foi implementada esperando um array 2D, nós definimos um array 2D com uma única linha aqui, para não dar erro na nossa função. A mesma coisa para o nosso y, o y que foi gerado aqui, ele é um array 1D, certo? Então, para transformar ele em um array 2D de uma linha, na verdade no NumPy tem várias formas diferentes. Uma forma é fazer assim, y.reshape de 1,len de y. Então w é igual a isso. Se eu der o print de w aqui, a gente vê que ele criou realmente um array de uma única linha, né? Um array 2D de uma única linha. O reshape é uma função que redimensiona um array. Então eu estou falando que eu quero que o y seja redimensionado para um array de uma linha e len de y colunas. Uma outra forma bem simples do NumPy de fazer esse redimensionamento é colocar o valor none aqui.
Quando é usado o valor none, isso indica que nós queremos criar uma nova dimensão para esse array em y. Por exemplo, se eu tivesse um outro none aqui, eu criaria uma terceira dimensão, então eu teria uma lista de um array, né? Então, nós só vamos usar um único nome aqui. Isso vai criar esse filtro 2D de uma única linha. E aí nós vamos definir um sinal filtrado, como sendo a convolução do nosso sinal original e do nosso filtro. E aí nós vamos imprimir o sinal filtrado. Bom, deixa eu tirar o print do W aqui. Então aqui o que aconteceu? O sinal filtrado, se você ver aqui, ele é exatamente o nosso filtro gaussiano. Ele tem exatamente os mesmos valores. Ou seja, o filtro gaussiano aplicado num sinal impulso é o próprio filtro. E na verdade isso funciona para qualquer filtro linear. Se nós aplicarmos o filtro linear em um sinal impulso, nós temos como resultado o próprio filtro. Isso é útil, inclusive, se você quer conhecer quais foram os filtros usados em um certo sistema. Você aplica um sinal impulso nesse sistema e vê o resultado, vê a resposta. Essa resposta vai ser todos os filtros lineares que foram aplicados no seu sinal. Bom, isso aqui é um sinal impulso, é interessante de ver, mas vamos definir então um sinal um pouco mais interessante. No caso, nós vamos definir um sinal com 10 elementos e nós vamos gerar um sinal aleatório e suavizar esse sinal aleatório para ver qual o efeito da suavização. Então, nós vamos gerar aqui um sinal. Para gerar um sinal aleatório, nós usaremos um submódulo do NumPy que é o random. Então, esse submódulo ele gera valores aleatórios em diferentes tipos de distribuição. Se você quiser ver, você pode dar um Shift Tab aqui, ou melhor, só um Tab. Você tem várias funções para gerar valores de forma aleatória. Uma dessas funções é o rangeInt, que vai gerar valores inteiros em um certo intervalo. Para indicar o intervalo, nós colocamos aqui, vai gerar valores começando em 0 e terminando em 9. Eles geram um a menos aqui, né? E o tamanho, o número de elementos que nós vamos gerar, vai ser igual a uma linha e 50 colunas, certo? Então, na verdade, aqui acho que eu falei errado. Esse S é o tamanho do filtro que nós vamos usar. E esse 50 aqui que é o tamanho do sinal. Aí nós definimos aqui, então, o W vai ser o Gaussian Filter 1D, com esse tamanho S. E aí nós precisamos redimensionar esse filtro. Por exemplo, nós podemos colocar um none aqui. O Python aceita isso, então isso aqui vai gerar um filtro gaussiano 1D. Ao indexar com o none aqui, ele vai gerar um array 2D de uma única linha e isso vai para o nosso W aqui. E aí, da mesma forma, nós podemos filtrar o sinal, aplicando a convolução nele, signal W. E aí, só para poder comparar o sinal original e o suavizado, vamos plotar dois gráficos. Um gráfico, nós vamos plotar então uma linha de gráfico, duas colunas, e aí vamos plotar o gráfico 1, vai ser plt.plot, o nosso signal 0. Por que signal 0? Porque lembrando, nosso sinal ele é um array 2D de uma única linha. Então aqui nós estamos pegando a primeira linha, que vai ser um array 1D de uma única dimensão. Da mesma forma, subplot, uma linha, duas colunas do gráfico 2, e aí nós vamos dar o plt.plot do sinal filtrado também. Como o sinal filtrado é 2D, nós vamos pegar a primeira linha desse sinal. E aí, plotando esses gráficos, nós vemos aqui esse sinal original ele é aleatório, simplesmente tem valores gerados uniformemente entre 0 e 9. E aí, suavizando esse sinal, o que aconteceu? Dá para ver, por exemplo, essa região aqui, que tinha dois picos, virou um pico sol mais suave. Aqui, quando caiu, tem essa quedinha aqui, esse cara aqui subiu, depois desceu. Ou seja, tem essas mesmas variações maiores desse sinal aleatório, só que mais suaves. E uma coisa interessante que dá para ver aqui também é esse valor inicial.
ele ficou bem baixo, certo? Na verdade, aqui ele ficou um pouco baixo, porque um pouco é pela diferença no eixo Y. Aqui o eixo Y vai de 0 até 8, aqui ele vai de 2 até 5, então tem que tomar um certo cuidado. Mas ainda assim, ele ficou bem baixo, né? Aqui o valor inicial tinha o valor 6 e aqui ele tem o valor 2. Isso também é o efeito de borda. Como nós assumimos que fora desse sinal todos os valores são zero, é como se nós tivéssemos uma continuação do sinal aqui no valor zero. Então vai ser feita uma média com zero aqui e o valor desse sinal vai cair bastante. Nós podemos até executar novamente, que aí vão ser gerados novos valores aleatórios aqui. Então executando de novo, nós temos também o sinal aleatório e a versão suavizada desse sinal. E aí, gerando de novo, só mais um exemplo, também dá para ver que essas variações em maior escala aqui do nosso sinal, elas permanecem. Já essas variações bem pequenas, com uma frequência bem alta, elas são eliminadas, né? Bom, e uma coisa mais interessante ainda que nós podemos fazer é que esse sinal é simplesmente um sinal aleatório, né? Então agora vamos realmente fazer um exemplo completo de uma função seno com um certo ruído. Então vamos primeiro criar aqui um eixo x, indo de 0 até 4 vezes π, e contendo 100 pontos. Vamos chamar essa função de seno corrompido, corrupted sim. Isso vai ser igual ao np.seno de x, que é a função do NumPy para calcular o seno, que nós vimos, né? E eu vou somar nessa função valores aleatórios, random.range. A função range do NumPy gera valores entre 0 e 1, com uma distribuição uniforme. E o número de valores que eu vou gerar vai ser o próprio tamanho de x. Então, lembrando, o seno ele vai de menos 1 a 1. Aqui eu vou gerar valores aleatórios que vão de 0 a 1. Esse ruído vai ficar um pouco grande demais, porque o seno vai de menos 1 a 1 e o ruído vai de 0 a 1. Então, para diminuir um pouquinho só o ruído, nós vamos multiplicar por 0,6. Então, na verdade, agora nós estamos gerando um ruído aqui que vai de 0 até 0,6. E nós podemos plotar essa função para ver como que ela ficou, né? Corrompido. Bom, é só plotar. Então, aqui é uma função seno. Nós temos dois ciclos de seno. Um ciclo, dois ciclos, e ele tem um certo ruído que está junto nessa função. Ou seja, isso é basicamente uma simulação de um seno com ruído. E aí aqui embaixo, então, agora nós vamos definir um certo filtro de tamanho 21. Esse filtro vai ser o nosso filtro gaussiano 1D, com tamanho S. E aí nós podemos aqui adicionar o nome para tornar ele 2D. Aí lembrando também, o nosso seno corrompido, ele também é 1D. Então só para trocar aqui a dimensão do seno, tem agora um seno de duas dimensões também, com uma única linha. E aí nós podemos definir um sinal filtrado igual a convolução do meu seno corrompido. E passando meu filtro W, que é o meu filtro gaussiano. E aí, se eu der um plt.plot do meu x, do meu sinal filtrado, lembrando, como ele é 2D, eu tenho que pegar a linha 0 aqui. E se eu desse esse outro plot, quando nós temos dois plots na mesma célula, é plotado as duas linhas do mesmo gráfico, né? Então, só para não misturar as duas coisas, vamos aqui fazer dois plots, que é basicamente você dar um plt.figure aqui no começo. Então, o plt.figure indica que nós queremos plotar um novo gráfico. Além desse gráfico aqui, nós vamos criar uma nova figura e plotar um novo gráfico. Então, se eu executar isso daqui, nós temos o seno original, que tinha esse ruidinho, e o seno suavizado, que realmente parece muito com o seno, certo? Nós eliminamos completamente todo esse ruído aqui que tinha na nossa função seno. Por quê? Porque aconteceu aquela questão. Foi aplicado um filtro gaussiano de média de tamanho 21. É um pouco difícil de ver aqui, lembrando, nós temos 100 pontos, então em cada ciclo nós temos mais ou menos 50 pontos. Então eu diria que o filtro está mais ou menos desse tamanho aqui. Ele está pegando pontos mais ou menos numa região desse tamanho.
Então, para cada ponto, é tirada a média dos valores dos pontos no entorno desse cara e essa média é associada a esse valor, nessa posição. Isso é feito para cada posição, né? Com isso, o resultado é um seno muito mais suave. Nós conseguimos reparar um pouquinho o efeito de borda também. Dá para ver que aqui o valor ele era 0,5, aqui ele já está 0,3 mais ou menos. Da mesma forma aqui o valor era um pouco maior que zero, né? E aqui ele está basicamente no zero, por causa daquela questão de preencher com zeros ao redor do sinal. Nós podemos também diminuir o tamanho do filtro, só para ver o que acontece, né? Por exemplo, um filtro de tamanho 5. Ele elimina parte do ruído, mas não elimina totalmente, né? Continua ali um certo ruído na nossa função. Nós poderíamos, é claro, dá para experimentar bastante coisa, né? Dá para aumentar o nível de ruído, dá para colocar mais ciclos do seno, mas aí é realmente questão de experimentar e mudar esses valores, que é interessante de fazer e ver o resultado que é obtido. Uma outra coisa interessante de fazer que é comparar realmente os dois sinais no mesmo gráfico. Então, se nós comentarmos essa figura aqui, essa criação da figura, nós estaremos plotando as duas linhas do mesmo gráfico. E aí dá para notar, nós temos a linha original toda ruidosa e a versão suavizada passa, de certa forma, pelo meio, né, pelo centro aqui dos pontos em cada região do meu sinal original. Então esse que é o filtro gaussiano. Bom, isso para um sinal 1D, né? Isso tudo que a gente está fazendo aqui é tudo para um sinal 1D por enquanto, para a gaussiana. Nós podemos também filtrar um sinal 2D, que é uma imagem. Para um sinal 2D, nós temos uma gaussiana 2D. Então, é muito parecida com uma gaussiana 1D, só que nós temos duas variáveis, né? Então, nós temos o x menos μx ao quadrado, né? Mais y menos μy ao quadrado dividido por 2σ quadrado. Isso tudo na exponencial. Também há uma pequena mudança aqui na constante de normalização. Ao invés de raiz de 2πσ, agora é 2πσ ao quadrado, mas como a gente viu, essa constante não é muito importante. O mais importante é esse expoente aqui, né? Menos, se nós considerarmos que esse μ vai ser zero, como foi feito lá no sinal 1D, então essencialmente é a exponencial de menos x quadrado mais y quadrado sobre 2σ ao quadrado. E aí, como então implementar, como definir uma gaussiana 2D? É muito parecido com 1D, só que agora nós teremos duas dimensões. Então, definindo aqui uma funçãozinha Gaussian Filter 2D, ela também vai receber um tamanho de filtro. É muito comum o filtro gaussiano ter tamanho quadrado, certo? Ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. Então, é só receber um único valor aqui. Lembrando da regrinha, que o nosso sigma ele vai ter um valor que é igual ao filter size sobre 6. E aí nós iremos gerar então os valores em x e y que vão ser usados para gerar a nossa gaussiana. Geramos os valores em x, vamos chamar de xvals. Ele vai ser igual a np.linspace de menos 3 vezes sigma, 3 vezes sigma, e o número de pontos vai ser igual ao filter size. E aí, os valores em y vão ser iguais aos valores de x. E nós iremos definir qual vai ser o nosso array que vai armazenar o nosso filtro. Então ele vai ter tamanho filter size e tamanho filter size. Vamos chamar de z. Poderia ter chamado de w, mas z pensando como se fosse uma função que vai depender das variáveis x e y, né? Aí então, para cada linha indo de 0 até filter size, da mesma forma, para cada coluna indo de 0 até o filter size, nós temos qual que é o valor de y? O valor de y vai ser o nosso y-vals naquela coluna. E também o nosso valor de x aqui para cada linha, né? X vai ser igual a x-vals naquela linha. Então, entre todos os valores de x, nós vamos pegar o valor de x correspondente a uma dada linha
e entre todos os valores de y, o valor de y correspondente àquela coluna. E aí nós temos que na posição aqui, linha e coluna, ela é dada pela exponencial que está nessa equação aqui em cima, né? Menos x quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que nós estamos supondo que o μ é zero, que essencialmente é dizer que o centro da nossa gaussiana, o pico da gaussiana, ele está no centro do nosso filtro, né? Então, ele não está, por exemplo, no canto do filtro, ele está no centro. Então, o μ é zero. Se nós quiséssemos deslocar a nossa gaussiana, por exemplo, para a esquerda do filtro, aí esse μ teria que ter um valor menor, né? Mas, como ele é zero, então simplifica. Dividido por 2 vezes sigma ao quadrado. Então isso aqui vai criar os valores da gaussiana de acordo com essa função e vai colocar em z. E aí depois de preencher todos os valores de z, nós vamos pegar o z e dividir pela soma dos valores. Okay. Isso garante que se eu der um sum nesse z aqui, a soma vai ser 1, porque está sendo normalizado já por esse valor, pela soma, né? E aí nós vamos retornar então esse filtro z. E aí o que vai ser feito, nós vamos criar então um certo filtro aqui, usando essa função. Vamos dizer um filtro de tamanho 13 por 13, 13 linhas e 13 colunas. Esse filtro, é bem curioso isso, né? Como ele é 2D, ele também é uma imagem, certo? Então eu posso mostrar esse filtro e visualizar o filtro na tela. Ele é uma imagem que é uma gaussiana 2D. Então, se eu fizesse um corte aqui, por exemplo, no centro dessa imagem, pegasse só uma única linha, eu teria uma função gaussiana. Da mesma forma, se eu fizesse um corte mais para cima, eu também teria uma função gaussiana, só que de um pico menor, né? Então eu tenho funções gaussianas aqui, em cada linha, formando uma gaussiana 2D. Ok, então esse é o filtro. Vamos aplicar esse filtro, né? Só para ler a imagem aqui de novo, para garantir que ela está aqui na memória. Ela já foi lida, né? Não precisaria, mas vamos ler de novo. E aí a nossa imagem filtrada vai ser igual a aplicar a convolução. Nós vamos mandar a imagem para a convolução com aquele filtro. E aí é bom executar, ver se está tudo correto. Demora um pouquinho, o asterisco aqui ele indica que está sendo executada essa célula. Ok, executou corretamente nossa filtragem usando Gaussiana. Agora, para a gente visualizar o resultado, vamos criar uma figura aqui e visualizar as duas imagens. Então vamos visualizar a imagem original e aí vamos também criar uma nova figura e visualizar a imagem filtrada. Ok, então essa é a imagem original aqui em cima e a imagem filtrada, nós temos ela aqui. Ela também tem um certo efeito de borda aqui, mas dá para notar, eu vou tentar aumentar essa imagem, field size igual a 77. Essa imagem aqui, se nós compararmos com o filtro de média comum aqui em cima, dá para ver que o resultado da Gaussiana ele é mais suave do que o filtro de média normal, né? O média geométrica. Nesse filtro aqui de média geométrica, por exemplo, se a gente olhar a câmera aqui, ela tem uns traços, um certo artefato que surgiu por causa da filtragem. Da mesma forma, o gramado aqui parece que tem umas linhas verticais que são geradas aqui por artefatos. Já no filtro gaussiano, fica tudo mais suave. A câmera é realmente uma variação de pixels suave, o gramado também. Por quê? Por causa da questão da ponderação. Para um dado pixel na imagem, nós tiramos a média dos pixels em volta dele. Só que nós ponderamos com maior valor os pixels que estão próximos daquele pixel de referência. E os pixels próximos eles tendem a ser mais parecidos com o pixel de referência, né? Com isso nós temos uma média mais fiel para cada pixel da nossa imagem. Isso torna uma imagem suavizada de maior qualidade no nosso resultado, pelo menos maior qualidade que o filtro geométrico simples.
Por isso que o filtro gaussiano é tão utilizado. Ele é simples de ser definido. Então basta amostrar uma funçãozinha gaussiana e ele dá resultados muito bons na suavização. Bom, e só para a gente aprender aqui, se eu quisesse usar o SciPy como uma função pronta para suavizar uma imagem, eu poderia fazer isso daqui, import scipy.signal, que a gente vai usar depois em próximas aulas. O SciPy ele tem um submódulo que é para processamento de sinais, justamente. E aí, se eu definir então o meu filtro gaussiano, que também já está definido lá, mas vamos definir ele de novo com uma suavização bem alta, né? De 25 aqui. Aí a minha imagem filtrada, usando o SciPy, vai ser igual a scipy.signal. E aí o módulo signal ele tem a função convolve, em que nós passamos a imagem e passamos o filtro para essa função. E aí, se eu mandar mostrar essa imagem, ele vai demorar um pouquinho para rodar, mas ele vai ter o resultado aqui, que é a minha imagem bem suavizada, né, com filtro de tamanho 25. Aqui é importante notar, realmente ficou com uma borda muito grande aqui, certo? Tem muitos valores preto aqui. Mas por que isso acontece? Nas funções de correlação e convolução de muitas bibliotecas, ela tem um parâmetro que é qual o modo que a convolução vai ser feita. No caso do SciPy, a gente pode até ver aqui a documentação, o modo padrão dele é esse full, que é o modo que ele cria uma imagem final que é maior do que a minha imagem original. Então, se a gente ver aqui a nossa imagem original, qual o shape que ela tinha? Ela tinha o shape 256 por 256. Se eu olhar a minha imagem de saída, ela tem esse tamanho 280 por 280, que é essencialmente 256 mais o tamanho do nosso filtro de 25. Por que isso? Porque, bom, a gente pode dar uma olhada aqui, é a forma padrão que ele usa para fazer a convolução. Se eu tenho um sinal aqui com um certo tamanho, então eu tenho meu sinal aqui, e eu tenho um filtro, digamos de tamanho 3x3, né? Esse filtro, nós vimos em aulas anteriores que o natural é a primeira posição do filtro ser aqui, né? Ele vai ser um cara que vai vir aqui, e aí nós teremos uma divisão aqui e uma aqui. Ou seja, o centro do filtro ele é colocado primeiro no primeiro ponto do meu sinal, né? Uma outra alternativa que nós chegamos a ver também em um exemplo na aula passada, mas de forma mais superficial, seria colocar esse filtro, na verdade, começar com ele no mínimo de overlap que nós temos aqui entre o filtro e o sinal, né? Ou a imagem, que seria aqui. Ou seja, o canto do filtro no primeiro pixel da imagem. Isso seria o mesmo se meu filtro fosse maior. Se eu tivesse um filtro de maior tamanho, nós colocaríamos ele aqui, né? Ele estaria aqui. Então, por padrão, o SciPy faz isso. Ele pega um único valor do filtro e coloca no começo do sinal aqui, e todo o resto ele preenche com zeros. Quando isso é feito, o resultado final vai ser um sinal que é maior do que o meu sinal original, né? Meu sinal de saída, ele vai ter um tamanho um pouco maior aqui. Ele vai estar aqui e vai estar aqui também um elemento a mais, né? Então ele vai ser esse sinal que é um pouco maior. Da mesma forma, se eu tivesse usado um filtro maior, se esse filtro aqui tivesse mais elementos, eu também teria um sinal ainda maior, né? Ou seja, o resultado final depende do tamanho do meu filtro. Esse é o modo padrão, né? Se eu coloco o meu filtro em cima realmente do ponto ali, aí o meu sinal de saída tem exatamente o mesmo tamanho que o meu sinal de entrada. Eu não altero o tamanho do meu sinal.
certo? E uma outra opção ainda seria colocar esse filtro onde eu não dependo do preenchimento de zeros na minha imagem. É eu iniciar a minha convolução colocando o filtro aqui. Aqui, então, eu também poderia fazer a convolução, eu não dependeria de colocar zeros aqui e aqui, mas o meu resultado final, eu teria um sinal que é menor do que o sinal original. E aí, nesse caso, a redução, o quanto foi reduzido de tamanho, depende do tamanho do meu filtro. Se meu filtro fosse bem maior, se eu tivesse aqui um filtro, por exemplo, 5x5, ele estaria aqui, e na verdade o ponto inicial da convolução seria esse. E aí o meu sinal de saída aqui, ele não teria essa parte inicial, né? Ele seria esse cara e esse cara a saída. Ou seja, ele vai diminuir cada vez mais. Então, eu tenho esse modo que o filtro começa para fora e o resultado é maior do que o original. Esse modo que o filtro começa completamente com overlap no meu sinal e o sinal de saída é menor. E tem o caso que o filtro começa o centro do filtro no primeiro ponto do sinal. Que nesse caso, que é o mais usual, o sinal de saída tem o mesmo tamanho que o filtro, né? A gente pode ver esses modos na documentação da função, que quando eu ponho convolve aqui, tem esse modo full. Se eu pegar a documentação total, esse parâmetro mode full. Então o full é realmente você ter o filtro em todas as posições possíveis do sinal. O válido é quando você não, até tem na documentação aqui, quando você não depende do zero padding. Ou seja, o resultado vai ser menor do que o sinal original. E o same é aquele caso em que o centro do filtro começa na primeira posição e o resultado então tem o mesmo tamanho que o sinal original. Então, se nós colocarmos aqui o mode igual a same, dá para notar que diminui essa borda e a minha imagem de resultado ela tem realmente o mesmo tamanho da minha imagem origem. Então esse modo ele é bem útil porque nós temos um sinal de saída que é o mesmo, tem o mesmo tamanho que o sinal de entrada. Ele não muda de tamanho, né? Por isso que sempre que nós formos usar a função convolve do SciPy, nós vamos usar esse modo same, porque ele é mais útil, né, para ter um resultado mais razoável. Bom, sempre lembrando de salvar o notebook. E agora, só para pegar um exemplo prático de suavização de imagens, o que nós vamos fazer é ler uma imagem ruidosa, que é essa imagem do Pac-Man. Ela está lá no AVA também. Então, pacman.tif é o nome dela. Se eu mandar mostrar essa imagem na tela, nós temos aqui então uma imagem que ela tem um ruído, como se fosse até um ruído de televisão, né? Aquele ruído que fica um chiado na imagem. Vou até aumentar ela um pouco aqui para ficar mais claro. Então nós temos esse ruído ao longo da nossa imagem. E nós podemos visualizar também, criando uma nova figura aqui, visualizar o histograma dessa imagem. Então eu vou dar aqui um plt.ist, pacman.flatten, lembrando que tem que transformar ele em 1D para visualizar o histograma, e eu vou usar 50 caixas. Então o histograma dessa imagem, ela é esse cara aqui. Ele é esse cara aqui, né? Vários valores de intensidade. Digamos que nós queremos gerar uma imagem em que nós temos só o Pac-Man como uma cor e o fundo como outra. Isso nós vamos ver mais detalhe depois, mas é equivalente a segmentar o objeto que está na imagem. Nós queremos isolar o objeto em relação ao fundo da imagem. Uma forma de fazer isso é aplicar uma limerização, chamada de threshold na imagem. Ou seja, nós vamos pegar todos os valores que estão acima, por exemplo, de 110. O que isso vai fazer? No NumPy, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada valor, vai verificar se ele é maior que 110.
Se ele for maior, isso aqui vai retornar true, senão ele vai retornar false. E essa imagem de saída, então, ela vai ter valores true ou false, dependendo do valor do Pac-Man, se ele é maior que 110 ou menor que 110. Se nós mostrarmos essa imagem, usando o Gray aqui, bom, vou aumentar também a figura, vou até já copiar aqui, para facilitar. Dá para ver que essa imagem ela é verdadeira ou falsa, ela é uma imagem binária. Na imagem original, todos os valores que eram acima de 110 viraram true, e todos os valores que estavam abaixo de 110 viraram false. Então nós temos uma coisa assim que ainda é bem ruidoso, né? Agora vamos ver o que acontece se nós aplicarmos uma suavização nessa imagem. Vamos aqui definir um novo W, só para poder ter um controle do tamanho desse filtro, de tamanho 9. E aí nós vamos definir um Pac-Man Filtered, que vai ser igual ao nosso... Pode usar o SciPy, né? SciPy.convolve. O convolve, ou melhor, bom, nós podemos acessar a função convolve direto, mas ela é uma função do submódulo do nosso signal. Nós vamos passar a imagem, o W, modo igual a 100. E aí vamos dar um IMShow para ver o Pac-Man filtrado. Bom, eu vou também aumentar a imagem aqui. Dá para ver que agora aquele ruído ele ficou um pouco mais suave, né? Esse ruído que estava nessa imagem aqui, ele ficou virou uma coisa mais suave. E aí a coisa mais interessante em relação a essa imagem filtrada. Se nós plotarmos o histograma da imagem como nós fizemos aqui, lembrando o histograma da imagem original, ele tinha dado esse conjunto de valores de intensidade aqui, próximos aqui de 120, 150. Se nós plotarmos agora o histograma dessa imagem suavizada, olha que interessante. O histograma virou dois picos. Ele tem realmente um pico de valores aqui entre 80 e 100, que essencialmente é quem? É o objeto da imagem, e um outro pico de valores em torno de 140, que é o fundo da imagem. Ou seja, a suavização da nossa imagem fez com que o histograma, que antes tinha um único pico ali, misturado, ou seja, olhando o histograma você jamais identificaria que tem dois objetos nessa imagem, ou melhor, né, um objeto e o fundo da imagem. Por esse histograma não há qualquer diferenciação. Já nesse histograma aqui nós sabemos que deve existir duas regiões distintas na minha imagem. Eu tenho uma região de valores mais escuros e uma região de valores mais claros. E aí nós podemos repetir a mesma coisa. Vamos definir um novo Pac-Man Threshold, que é igual ao Pac-Man Filtered maior que 110. E aí nós vamos dar um IMShow Pac-Man Threshold CMap igual a Gray. E aqui também vamos gerar a figura com um tamanho um pouco maior. Agora, aplicando um limiar nessa imagem, nós temos uma segmentação perfeita. O que era fundo da imagem virou branco e o que era o objeto virou preto, que é bem diferente desse cara que a gente tinha aqui, né? Então dá para ver que a suavização da imagem tornou o processamento do objeto na imagem muito mais simples. Nessa imagem que nós tínhamos aqui, segmentar o objeto por um limiar usual seria muito difícil, tem muito ruído na imagem. Já nessa imagem, que mesmo visualmente ainda parece não ter muita qualidade, né, tem bastante ruído, acabou sendo muito mais fácil isolar o nosso objeto na nossa imagem, né? Então esses são um dos grandes utilidades de suavização, que é tornar os valores dos pixels mais suaves na minha imagem para facilitar o pós-processamento da imagem.
Bom, então era isso que nós íamos ver sobre suavização de imagens. Na próxima aula nós vamos começar a ver sobre derivada e realce de imagens. Bom, só para lembrar também, aqui nós vimos o filtro gaussiano, mas existem vários outros tipos de filtro de suavização, mas ainda assim até hoje o filtro gaussiano é um dos mais usados para suavizar imagens, né? Ok, então na imagem que vem, na aula que vem, nós veremos sobre derivadas de imagens, onde nós definiremos filtros que podem ser usados para derivar os valores de uma imagem, que é a derivada usual mesmo do cálculo, derivar os valores.